Tempo de apostasia geral não justifica não se fazer discípulos. Ou procurar esclarecer esta afirmação. Fazer discípulos é a ordem básica do Evangelho. Ir por todo mundo, para fazer discípulo, tem que anunciar o Evangelho. Quem se interessar vai receber a palavra e vai se entregar ao Senhor. E uma vez que a pessoa se converta, é batizada, precisa ser discipulada. Quem vai discipular? Um outro cristão mais experiente que ama o Senhor e que tenha amor a esse discípulo. Vai adotá-lo, cuidar dele, acompanhá-lo no início, todos os dias. Crente não gosta disso, crente quer se acomodar, receber bênção na reunião, quando vai, não quer ter compromisso de ir à reunião, muito menos de cuidar de alguém, ficar se interessando por alguém todo dia. Crente não gosta disso, quer receber. Quando Jesus chamar as falas, ele já terá recebido tudo aqui na terra, não terá mais nada que receber de Deus e provavelmente vai receber aquela resposta do Senhor: nunca te conheci. Vai ser terrível para muitos crentes. Mas, enquanto isso, eles não estão nem ligando. Aqui só querem andar do seu jeito, buscar prosperidade, bênçãos, querem usar Deus para buscar saúde, prosperidade e aproveitar a igreja, usar a igreja quando querem, sem compromisso. Depois, aí vão se arrepender amargamente, mas aí não vai ter jeito, vai ser tarde demais. Afinal de contas, se não fizer discípulo, pode ser salvo? Teoricamente, pela Bíblia, fazer discípulo não é uma condição para ser salvo, mas o dar fruto, sim. E se a pessoa não faz discípulo, vai ter uma grande tendência a não dar outro fruto nenhum. E aí, não dando fruto, ele vai ficar morno espiritualmente, em algum momento ele vai abrigar pecado, ou se esmorecer na fé, ou fraquejar, ou se afastar do Senhor, ficar morno e ser vomitado da boca do Senhor. Quem não está preocupado em fazer discípulos tem grandes chances de cair, vir a cair e se afastar do Senhor. Mas nós vivemos uma época em que quase crente nenhum faz discípulos. As igrejas não ensinam isso, porque as igrejas estão pregando para acomodar as pessoas que querem só assistir reunião. A situação é crítica, mas isso não é novo. No passado, Israel é um exemplo para nós, já passou por muitas fases assim, na época dos juízes, por exemplo, na época dos reis, muita apostasia, épocas em que todos se afastavam do Senhor. Houve uma época com o rei Acais, em Judá, que ele fez o povo todo se afastar do Senhor. Ele teve um ódio, uma raiva do Senhor e mandou fechar as portas do templo para ninguém entrar lá. Evidentemente, também ninguém lia a Bíblia. Um filho dele, o Josias, é que ao mandar abrir, o Ezequias, mandar abrir as portas do templo, redescobriu a religião para ser praticada, o rei Ezequias. Mas o pai dele, o rei Acais, tinha raiva de Deus e não queria nada com Deus. E, no entanto, Deus usou de misericórdia para com ele e mandou adversidades, mandou dificuldades, mandou adversários, e ele foi castigado, o país foi castigado, mas ele, rebelde, se irou mais ainda contra Deus, mandou fechar por completo o templo e proibiu as pessoas de buscarem ao Senhor. Deus mandou adversários de todos os lados. Os sírios vieram, segundo Crônicas
28, por exemplo, nos diz isso. O Senhor o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também Deus moveu o Peca, filho de Remalias, que matou em Judá num só dia 120.000 homens, todos homens poderosos, soldados, porque tinham abandonado o Senhor. E vieram também, mataram vários dos assessores do rei, filho dele. Foi um estrago que fizeram. E por que não terminaram de destruir o país? Porque Deus não queria. Porque Deus queria preservar a linhagem santa da qual nasceria o Messias, porque Deus queria preservar a Bíblia para chegar até nós. Por isso, o estrago foi muito grande, mas Deus não deixou que adversário nenhum terminasse de destruir a Judá, por misericórdia. E então o Peca, filho de Remalias, que reinava sobre Samaria, em Israel, levou 200.000 presos, escravos, mulheres, meninos, crianças, para serem escravos deles em Israel. Deus tocou o coração de pessoas que alertaram o rei, e o rei Peca mandou devolver aqueles presos, escravos de Judá, para que eles voltassem para sua terra. Alguns foram morrendo, alguns doentes, mas enfim, mas aquele povo voltou para preservar o país, preservar a linhagem, a ascendência de Jesus, e para preservarem a Bíblia. Deus usou de misericórdia, e depois nasceria o Ezequias, que foi um grande rei. E Deus é Deus, dirige a história, é soberano, nada acontece fora da vontade de Deus. Não há nenhum governo, nenhum governante que se levanta para governar o país se Deus não quiser. Deus levanta os maus governantes, porque o povo precisa. Porque Deus levantou um Acais, que era uma peste, uma praga, como rei? Porque o povo precisava ser castigado. Estava numa apostasia geral. O rei foi apenas uma expressão. Um presidente da República que, digamos, é mau, é apenas a expressão de uma grande parte da população que quer aquilo. Deus é Deus. Ele levanta os bons e os maus governantes também. No caso, ele levantou, depois do Acais, o Ezequias, que foi um bom rei, filho dele. Mas foi Deus também quem levantou o Acais, e é Deus quem levanta presidentes e autoridades que são maus, porque o povo precisa ser disciplinado, castigado. Bem, mas eu quero focalizar isso. Nós vivemos uma época de apostasia geral no cristianismo no mundo todo. Deus está levantando governos que vão perseguir os cristãos. Deus levanta governo na França, na Europa, na China, na Rússia, na Índia, nos países árabes e muçulmanos, em Israel, em todo lugar. Governantes estão se levantando para perseguir os cristãos. E vai se levantar um anticristo que vai terminar de perseguir os cristãos nos países chamados cristãos, Europa e América. Esse governante, o anticristo, vai completar essa tropa de maus governantes que Deus levanta para castigar os crentes. Mas por que isso? Porque precisam ser filtrados para o arrebatamento. E nós que fazemos em um período de apostasia? Fazer o que temos que fazer sempre, que Jesus nos mandou fazer discípulos. E interessante, Deus não vai nos avaliar de acordo com o restante do mundo, se nós somos um pouco melhores do que o restante. Isso não qualifica ninguém.
Você tem um modelo, que é Jesus, tem uma palavra, a Bíblia, que ensina, e o Espírito Santo, que nos ajuda. E você vai ser cobrado por obedecer a palavra de Deus. Ainda que multidões de crentes à sua volta vivam na carnalidade, Deus vai cobrar de você que ande na santidade. Entende? Nada justifica não fazer discípulos. Então, eu me sinto constrangido, premido pelo mundo evangélico na apostasia. Isso não deve mudar em nada a minha conduta o dia todo dia servindo ao Senhor, amando a Jesus, adorando a Deus e fazendo discípulos, transmitindo para quem quer, que está ao meu redor, ainda que sejam poucos, o padrão que Deus nos deu para a gente viver. Eu vivo um padrão de santidade, uma vida pessoal consagrada a Deus, me afasto das coisas do mundo, dos entretenimentos do mundo, eu me consagro a Deus, mas eu também transmito isso para os que estão à minha volta, quer queiram praticar, quer não. Eu caminho nessa direção e é o que o Senhor nos mandou fazer. Vão ser poucos os que querem, mas você tem que andar nessa direção. Não se importe se são poucos os discípulos que vão querer ser sinceros ou que vão querer ser discipulados, mas Deus manda você fazer discípulos à imagem e semelhança de Jesus. Entenda isto. Fazendo da sua casa um centro de irradiação do nome do Senhor. Vamos procurar entender isto. Na antiga aliança, que acabou, o Antigo Testamento, com um povo de Israel, o Senhor estabeleceu um lugar de adoração a Ele, e somente um. Todos deveriam ir algumas vezes por ano àquele lugar, só ali poderiam ser oferecidos sacrifícios a Deus e só ali seriam feitas as orações a Deus. Claro que cada pessoa fazia a sua oração na sua casa, no seu lugar, mas o lugar certo de entregar a oração era ali no templo. E quem entregava as orações era o sacerdote. Você oferecia seu animal aqui em sacrifício, o sacerdote o oferecia no altar, depois pegava o incenso, que representava a sua oração, e levava lá para dentro para consagrar ao Senhor. A Ana estava lá no templo orando, quando Deus ouviu a oração e atendeu, dando o seu filho Samuel. Bom, um templo. No Novo Testamento não há templos. O Senhor não manda com templos. A igreja somos nós, o templo é vivo. Casa espiritual, 1 de Pedro 2,5, somos nós. A mulher samaritana nos deixou um grande exemplo. Ela quis saber onde era o templo, o local. Há pessoas que querem saber qual é o dia de guarda, dia de adorar a Deus, qual é o local de adorar a Deus. Jesus respondeu para ela: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus diz: meu Pai trabalha até agora, todos os dias, e eu trabalho também. O único dia que Deus descansou foi o primeiro sábado. Dali para cá, nunca mais descansou. Você já prestou atenção sobre isso? Não tem dia de descanso espiritual. Deus trabalha todos os dias e Jesus trabalha também. E é para nós trabalharmos também espiritualmente todos os dias. Vamos procurar entender isso. Em qualquer lugar onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali é a igreja, ali o Senhor está presente. Portanto, não há necessidade de templos e não há locais especiais, nem locais melhores do que outros para se buscar o Senhor. Nem mesmo o monte. O que Jesus diz que a oração que Deus ouve é feita lá dentro do seu quarto, trancado, em secreto. Não tem lugar nenhum melhor do que outro para orar. Claro que você vai procurar
se adaptar a um local que lhe seja mais favorável. Jesus exemplificou isso com o quarto, o seu quarto. Eu quero falar disso. Você pode pegar o seu quarto, a sua casa, a sala da sua casa, o seu escritório e fazer dali um centro de irradiação do nome do Senhor. Eu conheci poucas pessoas que fizeram da sua casa um local de adoração a Deus e um ponto de oração e um local de aconselhamento, e pessoas vêm para buscar o Senhor ali. Eu quero tomar como referência e fazer uma aplicação diferente do que é conhecido, do que o Salomão fez em 2 Crônicas, no capítulo 6, quando ele inaugurou aquele templo. Ele fez uma oração, e essa oração, nós cremos que foi totalmente inspirada por Deus, tanto é que está registrada na Bíblia. Eu quero ler em 2 Crônicas, no capítulo 6, a partir do versículo 32. Senhor, para que o estrangeiro que não for do teu povo possa vir de terras remotas por amor do teu nome e orar a ti, voltado para o Senhor nesta casa. Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. A casa que Salomão edificou era aquele templo. Deus nunca mandou construir templos, mas como Davi quis fazer um super templo para o Senhor, Deus disse, tá bom, eu vou dar a planta, mas não vai ser você. Passe para seu filho, porque você tem coisa mais importante que fazer do que construir templos. Então, Salomão foi escolhido para edificar aquele templo e fez da melhor maneira possível, forrou todo por dentro de ouro, e ali foi um colosso, mas ele consagrou aquele templo a Deus e Deus o aceitou. E na oração ele diz, Senhor, que o Senhor aceite esse templo, que o Senhor faça aqui habitar a tua presença, e de fato a glória de Deus veio e encheu o templo, e que esse templo seja um local de oração para todos os povos. E Deus gostou disso, a casa dele ser chamada de casa de oração para todos os povos, não só Israel. Nós fazemos templo para nós, para o nosso povo da igreja, os crentes membros da igreja. Nós fazemos templo assim, gostamos de receber visitantes, todos gostam, mas a ideia do Senhor é ir por todo mundo para pregar o evangelho. E o Salomão orou, Senhor, que o estrangeiro lá de longe ouça a fama desta casa e venha te buscar também. Essa oração foi respondida. O Flávio Joséfo diz que nas festas em Israel, na época de Jesus, de 1 a 3 milhões de pessoas, a maioria estrangeiras, vinham para celebrar aquelas festas ali em Jerusalém. Era um colosso aquilo, era um show, uma maravilha do mundo antigo. Cumpriu, mas eles se afastaram de Deus e o Senhor destruiu por completo aquele templo, a ponto de não ficar uma pedra sobre outra pedra. Salomão falou aquilo, nós devemos tomar como referência isso e fazer da nossa casa um local para o Senhor. Quando você edifica uma casa ou aluga, consagra aquela casa, você faz um culto e consagra, Senhor, esse local seja um local de receber pessoas, de se fazerem orações, de se fazer aconselhamento, discipulado. Eu quero consagrar a minha casa ao Senhor. A maioria dos crentes consagra a casa novela, que é a coisa mais importante da casa, o cômodo e a sala, onde tem aquela televisão de um monte de polegadas sintonizada com o mundo. E fora isso é o celular, que tem o mundo ali nas suas mãos. E por isso não tem tempo de orar, de
fazer reuniões de oração, aconselhar pessoas, fazer culto, convidar vizinhos. Toda casa de cristão deveria ser assim, um centro de irradiação do nome do Senhor, um centro de pregação do Evangelho. Na igreja primitiva era assim. Eles estavam todos os dias lá no templo dos judeus e depois vinham de casa em casa. Todas as casas tinham culto, discipulado, comunhão. Deus quer que todas as casas de cristãos sejam assim. A sua está sendo. A gente abre a nossa casa para chamar pessoas para orarem, buscarem o Senhor, serem discipuladas. Vamos honrar, glorificar o Senhor na nossa casa. Mas para isso tem que desligar o celular, a televisão, para você consagrar a sua casa. De quebra, você pode consagrar o seu carro também ao Senhor. Senhor, o Senhor me deu esse carro, eu não quero que seja usado para o pecado. Eu quero consagrar a Ti para carregar pessoas. Enquanto alguém estiver aqui, seja evangelizada. Esse carro seja também um local onde a gente possa estar orando ao Senhor. Eu quero consagrar este carro ao Senhor. Você entende? Já fez isto? Pois é. Entenda o espírito dessa palavra. Consagre o que você tem. Consagre a Deus o que você tem. Sua casa, seu escritório, seu carro, o que você tem, consagre ao Senhor. Você acha que Deus vai gostar disso? Pense bem. Instruções para os 12 apóstolos que Jesus deu orientação para nós também hoje. Eu quero me reportar a Lucas no capítulo 9. Primeiro vem o envio dos 12, provavelmente de 2 em 2. Depois vem o envio de outros 70, a Septuaginta diz 72. Outros também de 2 em 2 para prepararem o caminho do Senhor. E essas instruções são muito importantes para nós também hoje, porque depois, ao final do ministério de Jesus, na ressurreição, ele generalizou a ordem do Ide para todos nós. Os detalhes, porém, já tinham sido dados para fazermos como Jesus fez e seguirmos as orientações que ele já tinha dado. Portanto, ele não deu novas instruções, tanto em Marcos 16, Mateus 28, em Lucas 24, em João no capítulo 20. O Senhor não deu outras instruções porque já tinha dado. Cabe a nós nos reportarmos as orientações. Para os outros 70, ele deu alguns detalhes a mais e alertas, mas vamos focalizar as primeiras instruções quando Jesus enviou os 12 apóstolos para aquela missão de teste. Os 12 estavam sendo testados pelo Senhor. Eles já tinham andado com Jesus, visto Jesus fazer muitos milagres e maravilhas, mas agora eles estavam sendo enviados. E vamos ler Lucas capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Interessante. Não foi ainda o batismo com o Espírito Santo, foi um poder específico para discernir e expulsar demônios e para efetuarem curas. Interessante. Também os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E lhes disse: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. Casa, focalizando, casa para evangelizar.
Porque quando a gente evangeliza uma pessoa na rua, como teste é bom. A gente pode até ser eficiente na evangelização e aquela pessoa tomar uma decisão pelo Senhor. Mas depois a gente tem que acompanhar. E nem sempre é fácil acompanhar, principalmente quando a pessoa mora longe. Mas quando nós vamos a uma casa, nós sabemos onde é a casa para continuar, se eles nos receberem bem. Jesus então orientou: procurem pessoas nas casas. Isso é orientação para nós, a igreja. Evangelizem casas. E ele continuou no versículo 5: onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Isso de público. Então, saindo eles, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Interessante, eles tinham que pregar de público para ver se alguém recebia nas casas. Depois eles iam procurar uma casa e eles tinham o poder de efetuar curas. É claro que quando eles entravam numa casa e faziam uma cura, já muita gente saía contando para a vizinhança toda. Muitos vizinhos traziam seus doentes também para serem curados. Eles faziam curas por toda parte. Quando Jesus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele queria que a gente entendesse que o batismo com o Espírito Santo é um poder muito grande que Deus nos dá para quem quer e precisa buscar. E com esse poder é para a gente fazer milagres para que as pessoas creiam em Jesus. Milagres para despertar a evangelização. O objetivo é a evangelização, mas os milagres são um meio, uma ferramenta. E, de fato, isto aconteceu. E no versículo 10, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Eu reputo isso como muito importante. Relatório. O cristão precisa dar relatório ao seu líder, à sua líder, do que faz, do que fez, compartilhar as bênçãos, testemunhos, experiências do que o Senhor fez para a edificação dos demais. E os 12 regressando contaram, deram relatório a Jesus de tudo o que tinham feito. E Jesus, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. O problema é que ele não ficou muito tempo com os discípulos, porque as multidões, ao saberem, logo o seguiram. E ele acolheu como acolhia as multidões. Mas o intuito dele era ficar a sós com os discípulos. Porém, não sabemos o tempo aqui que não é trazido em que Jesus ficou a sós com os discípulos. Ele atendeu as multidões, pregou, fez curas, ensinou, fez milagres, expulsou demônios, e isso se repetia. Lá pelas tantas, os discípulos já tinham visto bastante. Jesus disse: agora é com vocês. Eu vou enviar vocês, também não sabemos as duplas como foram, mas eu vou enviar vocês saiam para pregar, vocês procurem uma casa onde ficar, que recebam vocês, e ali efetuem todas as curas que se fizerem necessárias. Expulsem os demônios, preguem o evangelho. Os discípulos voltaram, depois de algum tempo, provavelmente Jesus marcou um prazo ou deixou mais ou menos, quem sabe, uma semana, qualquer coisa assim, e pediu o relatório. Mas ele se afastou da multidão, foi para um lugar à parte com os discípulos, para que ele pudesse compartilhar ali alguma coisa.
Eu acredito que Jesus ouvia e corrigia alguma coisa, fazia um alerta, uma exortação, algum comentário a respeito. Eu acho isso muito importante. Os líderes, célula é para isso, compartilhar a vida de cada um. E o assunto de célula não é estudo bíblico, não é necessariamente só oração, não é pregação. O assunto de células é a vida de cada um. E na célula, é só os da célula. Não pode ter gente estranha, porque vai atrapalhar aquele compartilhar a abertura de coração. A gente não abre o coração para uma pessoa que a gente não conhece, não é assim. A célula é um grupo fechado, sempre das mesmas pessoas. Não precisa ficar sempre fechado, pode acrescentar mais pessoas, mas definidamente, pessoas que assumem compromisso de estarem juntas e cada um vai abrir o coração. O líder vai comentar, fazer algum alerta cabível, alguma exortação, alguns vão perguntar, questionar alguma coisa e assim, nesse compartilhar, as experiências vão ser enriquecidas. As experiências vão ser muito enriquecidas ali de todos, mas precisam estar à parte. Jesus se retirou à parte com os discípulos para estar a sós com eles. Não durou muito tempo, as multidões chegaram e muita coisa continuou a acontecer no ministério de Jesus. Mas logo depois ele separou outros 70 discípulos. Interessante, já havia. Quando ele separou, escolheu outros 70 além dos 12, o número já era grande. Provavelmente, muitas mulheres que não fizeram parte daquele grupo enviado. Portanto, talvez Jesus tivesse ali 200 discípulos mais próximos. No dia de Pentecostes estavam 120 reunidos. E quando Jesus foi para Galileia, depois da ressurreição, ele deu ordem para que os discípulos fossem para lá. O apóstolo Paulo menciona em Coríntios que de uma vez só, Jesus estava com cerca de 500 pessoas ali, discípulos. Jesus tinha um grupo de discípulos firmes que seguiam a Jesus para todo lado. Desses ele escolheu 12 para serem apóstolos. Depois ele escolheu outros 70 ou 72 para também os enviar. E não sabemos dos detalhes, se cada um dos 12 ficou responsável por um grupo de 6 dos outros, mas esses detalhes não são trazidos, mas com toda certeza havia uma supervisão. Como Jesus pessoalmente supervisou os 12, ele provavelmente designou os 12 para supervisionar alguns daqueles 70. As instruções ficam para nós, são instruções que trazem princípios importantes que nós devemos observar. A obra de Deus não é feita na igreja, digamos assim, no templo, não. O templo é para reunir os que são santos do Senhor, para adorar, glorificar, buscar o poder. O templo não é para se fazer show, não é para se atrair pessoas, mas o templo é para fortalecer os chamados, os santos, e dali os enviar. Hoje em dia, os líderes vão rir disso que eu estou falando. O templo não é para ficar sempre se enchendo de pessoas. A gente tem que empurrar os irmãos do templo para fora, para saírem. O que Jesus fez e que os apóstolos fizeram depois da ressurreição de Jesus. Se reuniam, mas depois tinham que espalhar os irmãos pelas casas. A orientação de Jesus tem que ganhar casas. Quando a gente ganha uma família, ou o chefe da família, a gente ganha uma casa para a gente poder se reunir ali. É muito importante a igreja se desenvolver nas casas.
Este é o segredo da igreja na China poder resistir ao comunismo, a igreja nos lares, porque em templos já não é mais possível na China, mas a igreja se reúne nos lares. A orientação de Jesus é para que a gente focalize os lares. Os irmãos verdadeiros que querem amar a Deus e fazer a obra dele, oferecem suas casas ao Senhor, consagram suas casas ao Senhor. E isso é um critério de a gente avaliar a capacidade de liderança de uma pessoa. O lar dela é exemplo, é um ambiente bom. Ele é líder no lar dele. Se ele não é líder no lar dele, como é que ele vai ser líder na igreja? O lar deve ser consagrado a Deus. E o Senhor deu essa orientação. Quando vocês forem, não se preocupem com o que levar para o caminho, é para vocês irem preparados para atender as pessoas e não arrumar uma bagagem imensa para levar. Quando vocês forem, não levem nem bordão, a vara, que era muito comum eles usarem. Também não levem um alforge, uma bolsa assim que botava na cintura, de algibeira, onde guardar coisas ou dinheiro. Não levem pão, para vocês dependerem da comida dos outros. Não levem dinheiro, porque não vão mexer com dinheiro. Os outros vão oferecer suas casas, comida, vocês vão comer ali com eles. E também não levem nem 2 túnicas, 2 mudas de roupa, levem só a roupa do corpo. Naquela época isso era possível. Hoje as coisas são um pouco diferentes, mas a ênfase vale. Quando você for fazer uma viagem missionária, não carregue aquela mala do tamanho de um bonde, cheia de coisas e coisas. Você leve o mínimo possível. Eu me lembro que, quando jovem ainda, Deus me chamou para fazer uma viagem missionária por todo o norte e nordeste do país, e nós fomos. A orientação era essa, mas nós não obedecemos bem, enchemos a Kombi de pneus sobressalentes, rodas sobressalentes, com comida e muitas Bíblias e Novos Testamentos e folhetos e roupas, e enfim, fomos bem preparados e com algum dinheiro. Logo na viagem começou tudo a ser perdido, porque Deus queria que fosse perdido. Então o carro estragou, tivemos que gastar o dinheiro todo e ainda mais algum. Nós tivemos perdas ali, roubaram os pneus todos sobressalentes do carro. Foi muita experiência gostosa ali e, por fim, ficamos praticamente sem nossas bagagens, sem comida, sem nada que tivemos assim de sobra. Por fim, até o marcador o velocímetro do carro, aqueles instrumentos ali se quebraram, se estragaram, para a gente poder viajar sem referência nenhuma. Foi aí que nós vimos milagres e milagres de Deus, o carro andar sem combustível e passar por lugares onde até caminhões grandes e máquinas ficavam presas na lama e a gente passava. Era muita bênção de Deus e milagres que aconteciam, mas nós tivemos que aprender esse caminho. A partir dali, logo no início da viagem, a viagem longa, muitos milhares de quilômetros em lama no meio da mata, foi muito interessante. Ficamos só com os 4 pneus do carro, nenhum dos 4 pneus sequer esvaziou durante aquela longa viagem, passando em cima de todo tipo de material, de mato, de lama, de pedras. Nenhum pneu se esvaziou.
guiou, o Senhor nos guardou por completo em toda aquela longa viagem, abençoando e mostrando como é possível em dias de hoje as mesmas instruções valerem e a mesma coisa acontecer. Milagres e maravilhas de Deus nós vimos, porque o Senhor cumpre a sua palavra. Ele continua querendo que a igreja não fique acomodada e trancada entre quatro paredes. A igreja é enviada, é para ser espalhada. Os irmãos têm que ser empurrados para evangelizar, fazer discípulos, testemunhar do Senhor, levar a bênção de Deus para os de fora. O mesmo envio que Jesus deu para os 12, depois para os 70 e depois para a igreja toda, vale para nós hoje. Meu irmão, todos nós estamos sendo enviados pelo Senhor. Não arranje desculpa para não ir. Não arranje desculpa para se juntar dentro de quatro paredes e se acomodar. Isto não é cumprir a vontade de Deus. Acorde e aproveite para se tornar um cristão verdadeiro enquanto é tempo. Eu quero falar sobre a religião de Jeroboão, dentro do cristianismo, que se espalha em nossos dias e vai dando muito ibope por aí afora. São algumas características que eu quero ressaltar com relação ao que eu chamo de religião de Jeroboão de nossos dias. A Bíblia tem muitas expressões para designar isto: apostasia dos últimos tempos, o esfriamento da fé e assim por diante. Várias expressões, tempos difíceis, e são aspectos que caracterizam as pessoas crentes e o funcionamento das igrejas em nossos dias. De um modo geral, o estereótipo do funcionamento de igreja em nossos dias é totalmente diferente, se não contrário ao que Jesus estabeleceu. Jesus andou pelas ruas, não programou reunião nenhuma, não construiu templo nenhum, não fez publicidade de reunião e mandou que a gente evangelizasse, fizesse discípulos, se espalhasse. Então, o cristianismo é para ser um sal que salga o ambiente à nossa volta, é para ser um fermento que fermenta a massa, e não para ser uma força política, ou uma força econômica, ou um poder religioso. O cristianismo é para ser um fermento, é para não aparecer, mas evangelizar. Isso aconteceu durante 300 anos no Império Romano, quando o cristianismo foi extremamente perseguido, mas crescia e se espalhava. Depois desse tempo, já cerca de metade da população de Roma tinha se convertido ao cristianismo. O cristianismo era uma força, não tinha nenhum templo, mas era um poder tremendo que se espalhava, poder do bom fermento, poder do sal que salga a terra. Hoje o sal está ficando insípido e o cristianismo se estereotipou em grandes templos, formalidades e institucionalismos. O cristianismo é institucionalizado, é formalizado, materializado e não tem poder, porque as igrejas reúnem multidões de crentes e ninguém sai para evangelizar, digamos assim. Esse cristianismo de nosso dia se estereotipou por completo, mudou por completo, se afastou do que Jesus fez e mandou a gente fazer. Por isso Deus está permitindo que seja perseguido na maior parte do mundo. Na China, por exemplo, eles estão atacando os templos. Na África, os muçulmanos estão atacando os templos. E assim por diante. O cristianismo em templos.
E eu vejo como próximo, ainda não aconteceu, na pandemia aconteceu, mas o cristianismo da Coreia do Sul, que foi tido como muito forte, mas que gerou igrejas colossais em templos, igrejas estabelecidas em templos, e a pandemia atacou, e proximamente eu creio que esses grandes templos que foram construídos na Coreia do Sul serão terrivelmente atacados com a permissão de Deus. A mesma coisa que megatemplos em território americano e no Brasil vão ser alvos prediletos, como está sendo na Nigéria, há alguns países da África e no Oriente, na maioria dos países. O cristianismo em templos está sendo atacado com a permissão de Deus, para que a gente pudesse se despertar para o que realmente Deus quer. O que Deus quer não é ajuntamento de crentes num templo, mas que se espalhem para levar o Evangelho e viver o Evangelho, fazendo discípulos e cultos nas casas. Essa é a maneira pela qual o cristianismo se desenvolveu, se espalhou pelo mundo no início. Essa religião de Jeroboão, eu quero começar focalizando aqui como isso aconteceu em 1 Reis, no capítulo 12. Ele foi avisado, revelado, chamado por Deus e acabou liderando uma rebelião contra o Roboão e separou as 10 tribos de Israel que o seguiram, formaram um país poderoso que variou de capital, mas logo depois, com o Onri e Acabe, se estabeleceu em Samaria como a sua capital. E, por fim, demorou um certo tempo aí, quem sabe aí uns 170 anos por aí, e foi destruída. O Reino do Norte acabou, a religião do Jeroboão acabou. Mas, no capítulo 12 de 1 Reis, nós vemos o que o Jeroboão entendeu de fazer logo que assumiu. Ele disse: eu estou fazendo uma religião para mim, mas se esses meus adeptos forem a Jerusalém, eles vão ser influenciados lá. Então eu tenho que criar uma religião para mim, para eles não irem lá. Esse é o espírito sectarista. Isso se espalhou pelo mundo, principalmente no meio neopentecostal. Eu tenho que fazer uma igreja para mim, eu sou um grande líder, um pastor, um pregador, eu não vou permitir que os meus membros se juntem com os membros dos outros para praticar a unidade que Jesus mandou, mas eu não vou permitir isso porque eles vão ter a tentação de passar para lá e aí eu vou perder ovelhas. Não, eu não quero perder ovelhas, eu não vou permitir que os meus membros vão para outro lugar. Então, nós vamos ter que fazer uma religião para nós aqui e nós vamos inventar todo tipo de entretenimento, se é estudo bíblico, se é oração, se é show, festa, culto especial, se é isso e aquilo. Nós vamos inventar tudo isso aqui no nosso meio para que o nosso povo não precise ir para os outros. Estão jogando fora a unidade da igreja. Sem a unidade, a igreja não é igreja, ela é uma só. O Jeroboão, então, pensou. A estratégia veio da cabeça dele. Em nada ele quis obedecer ao Senhor. Ele fez uma religião para ele do jeito dele. Hoje o mundo neopentecostal é assim. Cada um tem a doutrina que quer. Eles inventam doutrinas, pegam textos da Bíblia como pretexto e fazem a doutrina deles. E infelizmente é assim. O objetivo é que seja uma igreja para eles. Para ela prosperar, eles têm que praticar o gigantismo. Então, precisam alugar, comprar e construir um big salão, super salão grande, botar uma grande faixa lá na frente para chamar a atenção, fazer bastante publicidade, inventar eventos, evento disso, evento daquilo, convida outro para cá, faz eventos. O gigantismo é necessário para eles para tornar as pessoas anônimas, para esconder os pecados
pecados, para não tratar os pecados, fazer com que as pessoas que vivem em pecado não se sintam premidas ali, que elas tenham liberdade de continuar em pecado e assistindo às reuniões. Então eles precisam do gigantismo, a massificação, para esconder o anonimato, esconder o pecado das pessoas. Então esse gigantismo, essa megalomania, isso aí foi muito desejado nos Estados Unidos e passou para outros países que tomaram a dianteira. Nigéria, Coreia do Sul, tomaram a dianteira dos Estados Unidos nessa megalomania, os megatemplos, praticando a massificação. Por causa do que o Jeroboão entendeu desde aquela época, essas igrejas praticam o sectarismo. Eles são os tais, precisam fazer propaganda de si, não podem se misturar com os outros. Eles têm que ficar entre quatro paredes, porque se os membros conhecerem outra grama mais verde do outro lado, se os membros forem em outros lugares e virem que Deus está nos outros lugares também, eles vão deixar de acreditar naquela versão que é pregada ali, que ali é o lugar de Deus, a revelação, a igreja certa é só eles, que ali é a igreja da reta doutrina. Você já ouviu essas expressões? Pois é, eles fazem propaganda de si mesmos, que eles são a igreja verdadeira, que eles são a igreja da revelação, que Deus os escolheu como a única obra, praticando o sectarismo, e para isto precisam trancar os membros entre quatro paredes. Não podem deixar os membros irem visitar outras igrejas. Algumas igrejas fazem reunião todos os dias da semana, à noite, para não dar oportunidade a que seus membros conheçam outras igrejas. Isso é religião de Jeroboão em nossos dias. Eles não enfatizam a santidade, a santificação, porque isso vai espantar quem não está vivendo em santificação. Ali pode casar, descasar, divorciar, recasar e tal, desde que não cause escândalo. Eles têm liberdade ali de viver do jeito que quiserem, ninguém vai cobrar deles. O esquema é massificado, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai cobrar deles, ninguém vai encostar ninguém na parede, eles podem viver a vida que eles quiserem. Nada de santificação. A palavra santificação, santidade, isso é proibido nessas igrejas. Pois é, religião de Jeroboão. Mas eles precisam agradar o povo, então precisam de ter novidades, inventar shows e enfeitar os cultos, formalizar eventos especiais e ajuntamentos e, enfim, enfeites com luzes e cores e isso e aquilo. Precisam enfeitar, inventar shows para atrair as pessoas. As pessoas não serão atraídas pelo Espírito de Deus, nem pela santificação, nem pelo desejo de oração. Ali não pode orar muito também não, porque vai espantar as pessoas. É show e evento, cultos assim bonitos, especiais, maravilhosos para atrair e agradar. Quando Deus enviar algum profeta, eles não vão ouvir essas profecias. O Jeroboão não ouvia, não ouviu profecias que Deus mandou, e Deus mandou até de Judá um profeta ir lá para esse profeta que subiu de Judá até Betel para profetizar contra o bezerro de ouro que o Jeroboão tinha feito. O Jeroboão estendeu a mão, mandou prender o homem de Deus. Esses Jeroboões de nossos dias, grandes líderes que se fazem grandes por eles mesmos, pelo dinheiro, pela fama, pela autopublicidade, esses Jeroboões não querem ouvir profecia nenhuma. E Deus pode mandar o que for, através de quem for, alertar, porque eles não vão receber. E muito menos deixar o povo de lá receber essas profecias. Isso não pode, é proibido lá. Religião de Jeroboão, apostasia dos últimos tempos. Você conhece alguma coisa parecida? Você tem visto isso? Você está no meio disto? Acorde enquanto é tempo.
A obra de Deus está baseada em santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Cuidado com essas igrejas de portas largas, com a facilidade em nome do Evangelho, religião de Jeroboão.